Portal Guia-me direto aqui da Expo Evangélica. Quem está aqui do meu lado agora, Daniela Araújo. Daniela, muito, mas muita alegria de receber você aqui. Sempre assim, porque você sempre vem visitar aqui a gente no stand, com muito carinho, com muita disposição. E agora aqui, bater esse papo de novo com você mais uma vez, depois de tanto tempo, né, que não tem Expo. É um prazer receber você aqui. Prazer estar aqui em Fortaleza, estar aqui no Portal Guia-me. Eu tenho um carinho muito grande, vocês sempre me receberam tão bem, com tanto carinho. E, gente, já faz o quê? 4 anos, desde a última vez que a gente se conversou aqui. E como que o tempo passa tão rápido. Naquele tempo eu não era casada, não tinha filho, nada. De repente tudo mudou. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como que a vida faz? Como que Deus é bom? É muito bom. Recentemente a gente viu que você lançou a música favorita, né? Que clipe maravilhoso, romântico, muito bonito. Nossa, achei fantástico assim, a produção. Mas você fez, e não é de hoje, né? Assim, você fez essa música em participação com o pessoal do seu Instagram e há um tempo já que você vem fazendo isso e tudo mais. A minha grande dúvida há muito tempo sempre foi essa: como é que a Dani administra tantas ideias e tanta informação, porque são milhões de seguidores que você tem. Então, como é que você faz isso, assim, de administrar tudo isso, tanta ideia que vem e colocar isso numa música que sai tão bonita? Eu não sei, assim, nem por onde começar, mas quando a gente tem filhos, a nossa vida, a nossa vida, ela fica mais agitada naturalmente. Mas por outro lado, a gente tem mais inspiração, a gente tem mais disposição, a gente fica mais criativos, porque as crianças, elas puxam isso na gente, né? Elas nos traz esses estímulos. Então, é muito natural, porque é algo que eu já fiz a vida inteira, né? De compor com a galera. E é só organizar, ter pessoas para te apoiar também, né? Eu tenho uma equipe que me ajuda hoje, que na verdade a gente está reformulando tudo. Depois da pandemia tudo mudou, eu ainda fiquei 2 anos parada. Então tive um tempo aí de reorganização, ainda estou nessa fase, mas tá suave, a gente consegue administrar, a gente consegue. Tem aí uma rede de apoio com a gente, entendeu? É o vovô, vovó, aí tem uma pessoa que me ajuda também, eu tenho um assessor, eu tenho um produtor também, o meu marido é produtor musical, então a gente se cerca de pessoas que são colaboradores, que apoiam e aí dá tudo certo. Recentemente, você passou por uma aprovação dificílima aí, a internação do seu filho João. E eu vi o trecho em um podcast, até que você compartilhou, que você falou assim: quanto mais eu chorava, quanto mais eu sofria, mais eu cantava. A questão é, como é que se deu esse encontro e essa relação entre louvor e consolo, louvor e o medo também, né? O medo que você sentia. Como é que se deu essa relação na sua vida e como tudo isso se desenvolveu? São nessas horas que a gente entende o que está no nosso coração, né? O que fica no nosso coração. É muito difícil a gente ver quem a gente mais ama num leito de hospital e não poder fazer nada. Ainda mais quando é um bebê, quando é uma criança que é tão indefesa, tão inocente. A gente quer pegar aquela dor para nós e a gente não pode. O que a gente pode fazer? Se desesperar, perder a esperança ou se apegar em Deus, crer em Deus. E nesse momento eu também tive muito apoio do meu pastor, da minha mãe, do meu pai, mesmo longe, né? Eles me cercaram assim e me lembravam todos os dias quem eu era, que eu era filha de Deus, que eu era serva de Deus, que eu tinha um Deus ali para poder me ajudar naquele momento. Então eu escolhi clamar, eu escolhi adorar a Deus, que é o que está no meu DNA, né, de adoradora. Então, nesse momento de desespero, eu falei, não, o que eu posso fazer? Chorar ou cantar? O que eu vou fazer? Eu vou cantar. E ali a gente viu Deus fazendo milagres, não só na minha vida, mas na vida dos enfermeiros. Se eu começar a contar aqui para você quantos testemunhos eu presenciei e o quanto Deus trabalhou no meu coração, enquanto eu estava naquela UTI, a ponto de nos últimos dias eu pensar que eu ia sentir saudades de estar na UTI, de tanto que Deus falava comigo, de tanto que Deus me transformou. Deus, ele me transformou em níveis que eu pensei que eu nunca ia passar em processo, sabe, que eu passei. A gente tem esse costume de achar o que a gente não é capaz de entender. E aí Deus permite certas circunstâncias para que a gente seja lapidado, para que Ele mexa em lugares que muitas vezes a gente pensa que ninguém pode mexer ou nunca vai mexer.
sabe? E ali Deus começa a transformar a gente de maneira mais profunda. Então eu posso te garantir que eu sou outra pessoa e que por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu nunca deseje isso, eu entendo que algumas coisas Deus ele permite para nos lapidar, para nos moldar, sabe? Na palavra de Deus está escrito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente vai passar por momentos difíceis, mas o que nós seremos nesses momentos difíceis? O que vamos deixar? Como será o nosso comportamento diante de Deus nesses momentos que nós não podemos evitar? Então que a gente possa colocar para fora o que está no nosso DNA, porque nascemos adoradores, nascemos para adorar, nascemos para declarar cura, nascemos para ser curados, para sermos transformados e para transformar vidas. Nós nascemos com um propósito. Por mais que a gente passe por algumas coisas que a gente não queira passar, por mais que a gente sofra, veja pessoas que a gente ama sofrendo, nós temos que assumir os nossos papéis de adoradores do céu e trazer o céu, mesmo que seja dentro de uma UTI, mesmo que seja na prisão, mesmo que seja em lugares mais sombrios, porque no sofrimento Deus ali também está. E eu sou prova viva disso. E louvo a Deus, porque Ele tirou o meu filho daquele leito de UTI e hoje o João, ele não tem nenhuma sequela. Ele já vai fazer 1 ano. Quando ele passou por isso, ele tinha 3 meses, eu até fico emocionada de lembrar, sabe? De ver meu filho daquele jeito. E ver que mês que vem ele vai completar 1 ano. É prova de que Deus ainda, Ele faz milagres. Ele é real. E não foi só o milagre do meu filho que eu vi na UTI, sabe? Teve uma mãe lá que chegou a se desesperar. A filha começou a ter hemorragia, começou a sair sangue por todos os lados, gente. Sabe? Coisa impactante que a gente passava ali, né, na UTI. E se desesperava com aquela mãe. E teve uma noite que a gente se juntou, as mães se juntaram e a gente clamou a Deus, pediu aquele milagre para Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor não precisa fazer isso, mas nós estamos pedindo para que o Senhor venha aqui visitar a gente, nos dar esse presente e edificar a nossa fé, porque esse milagre pode mudar a nossa vida. E ali a gente viu Deus agraciando a gente. Gente, a filhinha dessa nossa amiga, a Isabelle, o nome da menininha, ela teria que passar por uma cirurgia no coração, né? Porque ela estava com derrame no coração. Ela foi ela foi transferida para o hospital. Quando ela chegou no hospital, os médicos falaram assim: mas o que ela está fazendo aqui? Porque ela não precisa de cirurgia mais. Então Deus, Ele faz milagres, sabe? Ele faz de uma maneira que não tem como a gente duvidar que foi um milagre, sabe? A gente que viveu ali, viu a menina com hemorragia, sangrando, fazendo hemodiálise, com os órgãos quase tudo em falência. E Deus tirou aquela menina da morte, porque ela tem um propósito, ela é ainda uma pessoa que vai viver muito, 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 muito. A gente profetizou vida. Aonde havia morte, a gente profetizou vida. E Deus manifestou a sua glória. E assim pode ser na sua vida, assim está sendo na minha vida. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se entrega a Deus, mais Ele traz para nós essa plenitude que só tem em Deus, né? A gente, às vezes, pode se questionar do porquê muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Mas tudo tem um porquê. E se você buscar a Deus, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar as respostas certas. E muitas respostas que às vezes não é aquela que você busca, mas é a certa e é a que você precisa. Você contou que uma pastora, você conversou com uma pastora no momento. Isso, a pastora Sara que te orientou a falar. Porque assim, você tem uma presença muito forte na rede social. Então, qual é a tendência natural? Você compartilhar com as pessoas. Ó, meu filho tá dessa forma, gente, ora aí e tudo mais. Foi o desespero, sabe? Assim, quem é mãe, acho que vai entender. Foi um ato de fé ali que eu fiz, de tipo assim, não, eu vou postar e vou declarar que o meu filho vai ser curado e as pessoas vão ver, sabe? Então, foi um desespero. Só que depois, porque foram 45 dias, né? Houve um momento em que já não precisava mais eu fazer isso e eu me perdi no desespero. Aí entra a importância de você ter pessoas melhores do que você, pessoas mais preparadas, pessoas mais
com mais conhecimento, sabe? E talvez não melhores, Daniela, mas é porque ela estava de fora. Ela não estava no desespero, ela estava de fora, né? Então, assim, no sentido de um preparo, no sentido psicológico mesmo, para lidar com tudo aquilo. Mas quando eu falo melhores, é no sentido de ter realmente um conhecimento que às vezes a gente não tem, sabe? Numa função superior, sabe? Que vai te ajudar, que você eu sou uma aprendiz, né? Então, ela começou ali a ministrar sobre a minha vida, ela começou aí no hospital, ungiu o meu filho, a gente orou e ela começou a me ensinar a ministrar sobre a vida do meu filho. E ali eu comecei a declarar que o meu filho era do Senhor Jesus e que nenhum mal pode tocar naquilo que é de Deus. E, gente, como isso foi poderoso, porque juntou os louvores, juntou essas declarações, porque tinha dia que eu ficava arrepiada da cabeça aos pés quando eu entrava na UTI, porque numa UTI você presencia uma luta entre a vida e a morte. É o tempo todo ali as pessoas lutando para viver. Então você sente, é um ambiente pesado, né? E ali a gente começou a lutar. Aí ela começou a falar para mim assim: quem é a pessoa mais crente que você conhece? Aí eu falei assim: a minha mãe. Cadê sua mãe? Está nos Estados Unidos. Aí ela falou: pois você vai ligar para ela, você vai falar para ela voltar. E enquanto ela não voltar, só você vai ficar no hospital. Então, foram várias etapas, sabe? Porque ele não melhorava. A infecção ia e voltava. Ele ficava com febre, voltava a febre, saía. Porque ele chegou na infecção de sepse, sabe? Quando fica no corpo inteiro. E a gente desesperado, sem saber o que fazer. E aí eu decidi, não, agora eu não vou mais sair do hospital. Eu vou ter que deixar o meu filho Luca, né? Ele vai sofrer um pouquinho. Mas aí ela falou, quem precisa de você é o seu filho que está no hospital. O Luca tá bem, então deixa ele com a sogra, deixa ele com o pai e você vai ficar com o seu filho, porque você é a autoridade maior na vida do seu filho. Então nós mães precisamos entender isso com seriedade. Você, mãe, é a autoridade maior que Deus, ele te preparou para você ministrar, para você educar o seu filho, para você orar pelo seu filho, ministrar sobre a vida do seu filho como ninguém pode ministrar. Pode ser o pastor mais influente, não tem a influência que você tem. A sua oração tem poder. Por mais que você pense, não está fazendo efeito. Porque o meu filho está no mundo. Porque o meu filho... Olha, eu sou testemunha de que a oração de mãe tem poder. Não somente como mãe, mas como filha. Porque eu poderia estar morta agora. Mas a minha mãe é uma mulher de oração. Então eu estou aqui servindo a Deus, apesar de tudo ter contribuído para que eu não estivesse aqui hoje. O que permaneceu? A oração da minha mãe, a oração do meu pai, a oração da minha família, de pessoas que têm laço de sangue comigo, que declararam que eu era do Senhor Jesus e que o mal não podia tocar na minha vida. Então, eu posso ter dado brechas, a gente pode dar brechas, seu filho pode estar dando alguma brecha, mas se ele é escolhido de Deus, se ele foi entregue, consagrado para Jesus, quando ele nasceu, em algum momento foi batizado, você pode crer que ele tem a marca do sangue de Jesus e ele não vai fugir, ele não pode fugir, mesmo que ele tente. Eu tentei fugir, mas eu não consegui e não quero mais fugir. Vai chegar um momento em que a graça de Deus vai ser tão grande na vida do seu filho, da sua filha, que ela não vai resistir, ele não vai resistir. Só tenha confiança na sua oração como mãe e continue perseverando, não desista do seu filho, da sua filha, porque ela é do Senhor Jesus. Tenha fé. Daniela, para finalizar, foi tanta coisa que você compartilhou aqui com a gente, você poderia pontuar, talvez... Pode ser um crime essa pergunta que eu vou te fazer, mas você poderia pontuar talvez o maior aprendizado que você tirou dessa aprovação toda? Realmente foram vários aprendizados, mas eu vou falar de um que transformou a minha vida de dentro para fora e que talvez as pessoas não deem tanta importância para isso e eu percebi que eu estava falhando muito nesse sentido, que é cuidar da minha saúde, né? Porque quando eu fiquei no hospital, depois que eu saí do hospital, que eu fiquei 45 dias lá, menino, quem ficou doente fui eu. Entendeu? Eu fiquei com síndrome do pânico, fiquei com ansiedade, fiquei com tendinite, com gastrite, com refluxo, colesterol alto. Comecei a fazer vários exames e entendi que eu estava com uma alimentação muito ruim, com pouca atividade física. E quando a gente pensa assim, né, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, a gente pensa no quê? Em oração, em consagração, em ir para a igreja. Mas é muito mais profundo do que isso. E Deus
está ministrando isso no meu coração cada vez mais, que eu sou templo do Espírito Santo, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco para dentro do meu corpo, sabe? Então eu não como mais açúcar, eu não como mais algumas coisas que me faziam muito mal, coisas artificiais. Agora eu tenho uma dieta muito mais natural, balanceada, eu faço exercícios físicos, eliminei tudo que é artificial da minha vida, porque depois a gente começa a ficar pedindo para Deus curar, sendo que é a gente que causa muitos males. Então, Deus, ele está me trazendo essa revelação, sabe? Para que eu fique bem e veja os meus filhos crescerem, né? Eu quero ver meus filhos crescerem. A nossa geração, a geração que nasceu nos anos 80, nos anos 90, sofre muito nesse sentido, porque muitas coisas que a gente cresceu comendo, a gente não sabia que fazia tão mal. E só agora a gente está descobrindo quão mal faz, né? Algumas coisas que a gente achava que não fazia mal. Então agora que a gente sabe, a gente tem que repensar e cuidar da nossa saúde, porque isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso corpo não está bem, se a gente fica vulnerável, é uma brecha que o mal ele usa para te deixar prostrado, para você não fazer a obra de Deus, para você... Olha, eu comecei a viver uma vida indo para o médico, gente, é uma coisa horrorosa, eu não quero isso, eu quero ter saúde, sabe? Eu quero transbordar saúde. Agora, além desse aprendizado, que é procurar ter saúde, é você não ter vergonha de adorar a Deus, sabe? Foi algo que eu rompi ali no hospital, porque com a pandemia a gente ficou muito recluso, né? E eu senti que eu fiquei um pouco mais introspectiva. Mas ali eu tive que aprender a clamar mesmo, a clamar na frente de todo mundo, a orar, a não ter vergonha de dizer que eu sou crente, que eu creio em Deus, que eu sou cristã. Muitas vezes as pessoas desafiam, né, a nossa fé, mas a gente, quando bate no peito e declara essa fé, a gente está ministrando em tantas pessoas que a gente nem imagina, sabe? Com pequenas atitudes. Então outra coisa que eu aprendi enquanto eu estava no hospital, a romper e a assumir que eu sou realmente cristã, que eu sou adoradora e não tenho vergonha disso.